1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Mas antes da leitura, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos no nome de Jesus, porque a tua mão boa, Senhor, nos trouxe até aqui, nos reuniu neste lugar. E a nossa súplica nesta hora é para que o teu Santo Espírito nos conduza na tua presença, nos conduza na tua verdade, e que a tua obra em Cristo Jesus prospere, Senhor, em nossos corações. Tenha misericórdia, Senhor, de nossas fraquezas, de nossas muitas dificuldades, e que o Senhor mesmo seja o nosso ajudador nessa hora. Ó Pai Santo, concede ao coração de cada irmão amado que está aqui, ó Deus, o teu descanso, o teu refrigério, Senhor, nesta hora, a renovação das forças, para que esse momento de comunhão com o Senhor e com a sua igreja seja para todos renovador, Senhor. Seja para todos sarador, e que o Senhor seja glorificado em nosso meio e em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, na leitura e no meditar da tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Diz assim a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que vos também entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. E aí, irmãos? Esse texto lemos com bastante frequência, né? Nesses dias em que nos reunimos e participamos da mesa do Senhor. Tem grandes verdades para a nossa vida, para o nosso coração. E, inicialmente, eu queria chamar a atenção dos irmãos para o que está aí no versículo 23. A parte final do versículo 23. Né? E Paulo lembra os irmãos, pelo Espírito de Deus está fazendo isso, que a ceia sobre a qual ele estava instruindo, né, aquela igreja, como ela deveria realmente participar dela, foi estabelecida, foi dada, né, foi anunciada pelo Senhor Jesus na noite em que ele foi traído. E Paulo poderia muito bem, né, ter deixado esse detalhe aqui de lado, né? Mas ele não deixou. E certamente não foi o desejo de Paulo, a direção de Paulo, que fez com que este versículo, né, fosse escrito assim. Nós sabemos que a palavra de Deus é inspirada, né? É a inspiração do próprio Deus, a revelação do próprio Deus. E Paulo foi apenas um instrumento, né? Então, o Senhor está lembrando todos nós, né, através de Paulo, que a ceia, a mesa, né, essa aliança eterna de Deus para com seu povo, ela foi firmada, né,
foi selada com o sangue do Cordeiro, no dia ou naquele ambiente onde o Senhor Jesus estava sendo traído, né? Foi traído. Aqui nós temos os dois mundos, né? Aqui nós temos, de um lado, o Senhor Deus fiel, misericordioso, e do outro lado nós temos o homem, né? Judas aqui é um representante de todos nós, né? Não podemos olhar para Judas aqui e ver Judas como alguém que não tem nada a ver, né, com a nossa vida. Tem sim, ele é o nosso procurador aqui, né? E olha o que ele está fazendo, né? Ele está traindo o Senhor Jesus. Eu queria ler lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, esse evento, né? Olhar um pouquinho mais de cuidado para ele. É Mateus 26. Verso 14. Diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariote, indo ter com os principais sacerdotes, propôs. Veja que Judas, como alguns querem nos convencer, né? Que Judas foi uma vítima, né? Ele foi levado por terceiros, ou movido até por uma boa intenção para fazer o que ele fez. Mas a Escritura diz que não foi isso que aconteceu, né? Foi Judas que procurou os sumos sacerdotes e fez uma proposta, né? E veja a proposta que ele fez. Verso 15. Que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. Ou seja, quanto vocês querem me pagar, né, para que eu entregue, né, o Senhor Jesus para vocês? Porque sabemos que ele estava sendo, nesses últimos dias, procurado. A partir do momento em que o Senhor ressuscitou Lázaro, a Escritura diz lá no Evangelho de João que eles tinham deliberado matá-lo, né? Então era só uma questão de achar o Senhor Jesus, de prender o Senhor Jesus e tirar a vida dele. E Judas procurou o sumo sacerdote e disse: eu posso colaborar, né? Quanto vocês me pagam? E nós sabemos o preço, né? Pagaram 33 moedas. E pagaram-lhe 33 moedas de prata. Segundo os estudiosos, diz que era o preço de um escravo, né? O Senhor Jesus foi vendido pelo preço mais baixo, né? Mais vil. Foi isso que pagaram, né? Pelo Salvador. E desse momento em diante, buscava ele, ou seja, Judas, uma boa ocasião para entregar. Ou seja, para entregar literalmente, né, o que havia vendido, que havia pactuado, né, com os sacerdotes. Verso 20. E chegando à tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre?
Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Veja que Judas, né, além de traidor, ele era cínico, né? Ele ainda foi capaz de perguntar: mas sou eu? Né? Por acaso sou eu? Estou traindo? Ele já tinha vendido o Senhor Jesus, já tinha recebido o pagamento, né? E ele está aqui fazendo esta pergunta. Isso só mostra, irmãos, como que o pecado no coração do homem, né, transformou o homem num monstro, né, em alguém, num ser, né, completamente maligno, né, maligno. E a gente erra se fazermos uma diferença, aqui, né, entre Judas e os demais. Apesar do texto disser que eles ficaram tristes e tal, né? Mas na hora em que o Senhor foi crucificado, a palavra de Deus diz que todos esses que estavam tristes agora também fugiram, né? E o próprio Pedro, quando perguntado se ele conhecia o Senhor Jesus, falou que nunca tinha visto ele, né? Não conhecia e xingou o Senhor Jesus, né? Amaldiçoou ele. No original, aí, dá a entender que ele praguejar ali é falar mal, né? Porque esse é o estado, né, que o pecado deixou, transformou o ser humano. Ele não pode ficar pior. O apóstolo João, escrevendo seu evangelho, né, ele diz que o Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Isaías descreve o Filho de Deus de forma gloriosa, mas ele afirma ali, né, que ele foi desprezado. Não houve nenhum interesse no coração por parte de ninguém em relação ao mais belo de todos. E ele foi considerado sem valor, foi desprezado e foi cortado da terra dos viventes. E quando o Senhor foi levado até Pilatos, lá estava a multidão, numa só voz, pedindo a sua morte, a sua crucificação. E o apóstolo Pedro, no dia do Pentecoste, quando ele faz a sua primeira pregação, uma das coisas que ele afirma ali é que os judeus, né, ou aquela geração, para ser um pouco mais abrangente, havia matado, né, o autor da vida. Gritaram com todas as suas forças, né, para que ele fosse crucificado. Apesar de nele não ter sido encontrado nenhum mal, né? Apesar de Pilatos ter dito: olha, não vejo nesse homem nenhum crime, mas eles loucamente pediam a sua morte. Então, todos nós, na condição de pecadores, né, somos companheiros de Judas aqui, somos traidores, né? E não se engane, o nosso coração é capaz, nosso coração caído, nosso coração separado de Deus, ele é capaz de fazer exatamente o que Judas fez aqui. Ah, Judas fez isso, né? Vamos fazer um boneco aí parecido com Judas, vamos pregar ele num pau aí, vamos bater nele. Quando era moleque, quantas vezes não fiz isso, né? Gostoso bater no Judas, né? E paulada nesse Judas, e no final, o mais gostoso era tacar fogo no Judas, né?
O Judas ficava reduzido a cinzas. Mal sabia eu que eu era igualzinho o Judas, né? Mas voltando lá para 1 Coríntios, capítulo 11. Na noite que o Senhor foi traído, o Senhor então tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós. Veja, irmãos, que aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, Ele fez por sua graça, apenas por sua graça. Não havia do outro lado ninguém que tivesse uma fagulha, né, de interesse ou de direito, né, ou de desejo de que Deus fizesse isso. Pelo contrário, né? O mundo inteiro jazia e jaz no maligno, como disse o apóstolo João. E fazendo, ou agindo, ou se manifestando, ou se comportando, no último grau de maldade, né, de malignidade, através do representante aqui, né, traindo o Senhor, vendendo o Senhor. Então veja que a cruz, o Calvário, a aliança que o Senhor fez conosco, né? O derramar do sangue, o partir da sua carne, né? É pura graça de Deus, pura misericórdia de Deus, pura bondade de Deus. O Judas ali, ele evidenciou quão maligno o ser humano é e quão bondoso, né? E extremamente, infinitamente bondoso é o nosso Deus. Pois o traidor estava com o Senhor ali na mesa, comendo seu pão. E os teólogos, né, eles falam que aquela escritura onde Jesus aparece, né, está ali no Evangelho de João, nos capítulos que narram esse momento, de 13 a 17, quando o Senhor pega aquele pedaço de pão e diz que é seu corpo, e molha no vinho e dá para o traidor, aquilo não foi apenas para indicar o traidor. Aquilo era uma tradição deles. O dono da casa, o anfitrião, quando ele queria honrar alguém que estava com ele à mesa, ele fazia isso. Antes de iniciar, né, aquela refeição, ele molhava no vinho um pedaço de pão e dava para alguém. Era uma maneira de destacar aquela pessoa, colocar ela em evidência. E o Senhor Jesus fez isso com Judas. E aí João disse que Judas ouviu do Senhor, junto com aquele pão que o Senhor estava dando para ele, né? Ó, o que você tem que fazer, vai e faz logo. Aí o texto diz que imediatamente Satanás se apoderou dele. Mas o pior do homem, né, estava ali, Judas endemoniado.
Esse é o homem no seu ápice, né? E Efésios capítulo 2, a palavra de Deus diz que todos nós andamos aí. Não só o Judas que ficou endemoniado. Todos nós nascemos endemoniados, né? Vivemos até o dia que o Senhor nos resgatou endemoniados. Talvez não andamos de 4 pés na rua aí, não ficamos fazendo cara feia, mas isso não faz diferença. Andamos endemoniados. E o Senhor, ali diante de Judas, estendeu, né, a sua mão misericordiosa, e Judas sabia o que aquilo significava. Lógico que sabia. E ele não se moveu, né? Ele não saiu do seu lugar. E é assim que o coração do homem reage, a menos que o próprio Deus faça algo. E fica claro que Judas ficou ainda pior, né? Porque se o diabo estava por perto, a partir desse momento, a Escritura diz que o diabo entrou nele, né? E Judas foi buscar os traidores, como de fato fez. Mas Deus, na sua infinita graça, Ele está fazendo, Ele está derramando, né? Ele está dando em Cristo Jesus a sua bênção, as abundâncias da sua misericórdia, exatamente para este homem aqui terrível, maligno, caído. E Paulo, nessa escritura, ele fala que todas as vezes que nós vamos participar da ceia, e ele está citando o que ele ouviu, o que ele recebeu, né? Nós estamos anunciando a morte do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, irmãos, isso nos lembra o nosso pecado. Foi o nosso pecado que matou o Filho de Deus. Não podemos desassociar, né, separar o nosso pecado da morte de Jesus. Ele morreu por nossos pecados. Ele tomou sobre si o nosso castigo. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Porque, na condição de filhos de Adão, somos traidores da pior espécie. O Senhor Jesus, para nos resgatar, Ele teve que morrer, teve que dar a sua vida. O Pai derramou a sua ira sobre o nosso substituto. O autor de Hebreus, no capítulo 5, aliás, 6, ele diz algo terrível, na verdade, né? Ele está falando daqueles que ouvem o Evangelho, mas o Evangelho não é confirmado em suas vidas. Chega um momento que eles recuam. Aí, versículo 6, do capítulo 6, está assim, em relação a estes que caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimentos, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à ignomínia. Então, o homem na sua rebelião, no seu pecado, né, ele é culpado
da morte, da crucificação do Filho de Deus. Ele se une, ele se ajunta, né, àquela multidão que pediram a sua morte ali para Pilatos. Ele faz como Judas fez. Ele não quer o Salvador, né? Pelo contrário, ele trai o Salvador, ele vende o Salvador por 30 moedas. Então a mesa, irmãos, a ceia, ela nos lembra quão misericordioso o Senhor foi, é e será para a sua igreja, para os seus amados, né? Até que ele venha. A graça de Deus continuará operando até o dia em que o Senhor Jesus voltar. E ele ainda não voltou. Portanto, ela continua alcançando os homens de forma maravilhosa. Então, a princípio, nos lembramos da morte do Senhor. Nos lembramos da nossa miséria, do nosso completo fracasso, da nossa malignidade, da nossa semelhança com Judas. Mas, por outro lado, nos lembramos quão misericordioso o Senhor é. Porque o Senhor faz algo a despeito do que somos. Não foi a maldade de Judas, a maldade de Judas não parou o Senhor, não impediu o Senhor. Não fez o Senhor desistir. Não fez ele mudar de ideia. E o texto aqui diz que, lembra, né, a todos nós, que o Senhor tomou o pão e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. O Senhor se deu por nós. Porque Ele nos amou. Ele olhou para nós com graça. Nós não entramos com nada. É pura graça de Deus. O Senhor se deu por nós. Se entregou por nós. O Senhor selou aquela aliança prometida, né, pelos profetas. O Senhor selou ela naquela hora. Ali na presença daqueles nossos irmãos. E confirmou ali no Calvário, horas depois, derramando seu sangue. Porque Ele quis, porque Ele nos amou, porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso. É por isso que nós estamos aqui, irmão. Graça de Deus, misericórdia de Deus. E Ele tomou o cálice e disse: esse é meu sangue. Sangue da nova aliança. Aquela aliança que o Senhor, a princípio, mostrou para Abraão. Quando o Senhor fez uma aliança com Abraão. E abençoar Abraão. Pediu para Abraão colocar lá os sacrifícios, né, as ofertas, e Abraão fez como o Senhor havia mandado, e Abraão ficou esperando o Senhor vir para que os dois, né, entrassem em aliança. Só que a Escritura diz que
o Senhor Deus fez Abraão dormir, e dormiu pesado, né? E enquanto Abraão dormia, o Senhor veio e passou ali por entre aquelas ofertas sozinho. Quando Abraão percebeu, viu, não, o Senhor já tinha passado ali sozinho, e Abraão ficou de fora. Ficou meio desesperado. Mas o que o Senhor Deus estava mostrando para Abraão, a quem o Evangelho foi pregado primeiro, né? Que essa aliança, ela seria mantida e sustentada apenas por um lado, né? Ou seja, por Deus. Não dependeria de qualquer ajuda nossa, porque nós não temos nada para ajudar Deus nisso. Pura graça, pura graça, pura graça. E o Senhor disse, fazei isso, né? Até que eu venha. Até que eu venha. Até aquele dia, irmãos. Pecadores, terríveis pecadores, estarão sendo, né? E estão sendo alcançados e feitos filhos de Deus, porque Deus é misericordioso. Mas quando Ele voltar, isso chegará ao seu final. Quando o Senhor completar, né, o número de seus filhos, então essa obra estará acabada. Mas ela ainda está com as suas portas abertas. E a nossa reunião em torno dessa mesa anuncia isso, proclama isso. O Senhor salvou e ainda salva pecadores, os piores pecadores, por graça, pura graça, em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos cear e nós vamos louvar o nosso Deus. Vamos adorar o nosso Deus. Vamos nos alegrar diante do Senhor. Porque o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor disse de Judas, melhor que ele nunca tivesse nascido. Porque ele ficou de fora, irmão. Se o Senhor não tivesse alcançado cada um de nós, a palavra que o Senhor disse a Judas, ela se aplica também a nós. Melhor seria não termos nascido. Mas é glorioso o Senhor nos ter trazido a este mundo e ter salvo a nossa alma em Cristo Jesus. Para a glória a Deus. Amém? Então vamos cear.